É muito bom poder estar aqui recebendo o bauruense, astronauta, ministro, senador eleito pelo povo paulista, Marcos Pontes. Antes de começarmos o programa e de eu fazer a minha fala de boas-vindas ao Marcos Pontes aqui no nosso Diário do Brasil TV PV, nas minhas considerações iniciais eu quero agradecer muito a Deus e também à família do Duda Trevisan, ao professor José Luiz e seus familiares, que nos permitiram e nos possibilitaram sucedê-los aqui na continuidade da histórica TV PV, agora também com a Diário do Brasil TV PV, nesse novo projeto. É a eles que nós devemos essa oportunidade, que homenageamos antes de iniciarmos esse programa especial do Vivo Voto, um programa que tem como proposta o exercício da cidadania através do voto e a valorização da relação público-eleitor com o eleito, para que isso se transforme numa realidade mais cotidiana e daí a gente fale com embasamento, com conhecimento de causa. O objetivo da Diário do Brasil TV PV é franquear o maior volume de informações possíveis de maneira pedagógica para que todos possam saber aquilo que se passa, tanto no universo da política como no universo da cidadania e do cotidiano das pessoas. Hoje, estamos há alguns dias de uma grande festa do aéreo. Eu que tive a alegria de poder receber o Marco aqui, quando ele veio do espaço, voltou para o Bauru e organizar, junto com a Cris e com o pessoal, a festa que fizemos no aeroclube local e levá-lo até, pelas mãos até o seu pai, que estava em cima do palco, seu saudoso pai. Foi um momento de muita emoção para nós e um momento de emoção para Bauru. E eu tive a felicidade de poder pegar um cenário que tinha Bauru como fundo, escrito Bauru, coração de São Paulo, porque Bauru é a capital do centro do estado, e que todas as filmagens, e o Brasil e o mundo estavam filmando ele aquele dia, promoveram a nossa cidade, que é o que a gente tem lutado. Não para ser uma cidade grande, mas para ser uma grande cidade, porque cidades grandes, muitas vezes, têm cidadãos pequenos. Quanto maior a cidade, menor o cidadão, se ela não for inclusiva. E eu sei que a luta do senador, eu conheço há muito tempo, ele ia muito ao JC, a gente conversava antes da missão, e ele conseguiu, porque tudo começou com um sonho, mas não foi só o sonho, foi sonho e ação. É orar e agir, oração. Então, hoje é uma alegria, a gente está em tempos aí já pensando no arraio aéreo, que acontece esses dias, uma festa em Bauru, que vai, com certeza, reunir mais de 100 mil pessoas. São alguns dias de alegria naquele espaço do Aeroclube. E também, no início agora, praticamente dizendo, de vida política, partidária e eletiva, porque ele conseguiu em 11 milhões de votos, o que aumenta em muito a responsabilidade, mas também a força e o poder de falar em nome das pessoas, o que lhe é legítimo. Então, hoje ele participa conosco do Vivo Voto, vamos falar de vários assuntos, um pouquinho de ciência e tecnologia, um pouquinho das questões espaciais, um pouquinho da logística de Bauru, um pouco da ferrovia, que é um assunto temático aqui, todos pela ferrovia. Nós assumimos um posicionamento pela retomada da ferrovia do ponto de vista de cargas, da logística e da inclusão do estado de São Paulo e de todo o sul e sudeste brasileiro na macroeconomia, na questão mundial, porque nós estamos aqui muito isolados geograficamente do resto dos grandes centros de decisão do mundo. E se a gente não tiver essa luta pela ferrovia, pela futura bioceânica, ou pelo menos a possibilidade de ligar o Atlântico ao Pacífico e termos muito desenvolvimento em cima de ciência e tecnologia com valor agregado, pode ser que a gente fique por trás, muito fragilizado na competição mundial e naquilo que nós somos hoje podemos deixar de ser o que ninguém quer. Nós queremos o desenvolvimento do Brasil como um todo, mas não queremos perder nem o trem, nem o bonde, nem o avião, nem o navio do desenvolvimento. Queremos uma sociedade inclusiva, sem perder os espaços que foram duramente conquistados. Bauru, há 100 anos, conquistou uma ferrovia fantástica e hoje, 100 anos depois, não pode se acovardar diante de qualquer tipo de dificuldade para conquista nenhuma. Eu desejo que vocês tenham um ótimo programa, que o Marcos possa se colocar e a gente entender quais são os projetos dele. E Bauru precisa muito, e a região central do estado de São Paulo, e o nosso estado, contar o máximo possível com toda a sua competência, com todo o poder que você tem de atuar em prol no Senado Federal pelo desenvolvimento paulista e desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado, um bom programa para todos. É um prazer a gente estar recebendo aqui nos estúdios da Diário do Brasil TV PV o astronauta senador Marcos Pontes.
Ele que obviamente volta à cidade natal, que é a nossa querida Bauru, para rever amigos, familiares e também acompanhar aí os preparativos da 8ª edição do Arraiá Aéreo, que vai acontecer no próximo final de semana. Com certeza vai atrair milhares e milhares de pessoas de Bauru e também de toda a nossa região. Então, inicialmente, a gente gostaria de dar as boas-vindas para ele e também, já que ele falasse um pouquinho das novidades que teremos nessa 8ª edição do Arraiá Aéreo. É isso aí, Amantini. Olá, você que está ligado neste momento na Diário do Brasil TV Prevê. Nós temos a honra de receber como convidado o senador astronauta Marcos Pontes, eleito por São Paulo na eleição passada com mais de 50% dos votos válidos. Como Amantini reforçou, ele está em Bauru para rever familiares, amigos e também acompanhar próximo, de perto, os preparativos para a 8ª edição do Arraiá Aéreo. Esse bate-papo que nós teremos agora vai ser bem bacana, vamos falar sobre diversos assuntos de cunho nacional, local, regional. Voltamos em instantes. Multiacabamentos e Pisos apresenta temporada multiobras para sua casa nova ou reforma. Aqui temos multi-opções em pisos, revestimentos, louças, portas, janelas, duchas, acessórios e até mesmo lindas banheiras. Dê um banho de loja e bom gosto na sua obra. E lembre-se, na Multi você está em casa, especialmente para negociar preços e facilidade de pagamento. Venha nos visitar e veja porque a Multi é show. Multi Pisos e Acabamentos, Araújo Leite, 1649, Bauru. Estamos de volta com mais uma entrevista do Vivo Voto. Estamos recebendo hoje nosso convidado, senador Marcos Pontes, nosso astronauta eleito por São Paulo na última eleição. A Amantini tem uma pergunta especial para abrir nosso programa. Senador, um assunto muito importante que o senhor deve estar acompanhando é sobre a relicitação da Malha Oeste, da nossa ferrovia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, abriu um prazo para ouvir a população, ouvir as lideranças, que foi do dia 10 de abril até o último dia 25 de maio. E foram feitas 2 audiências públicas nesse período. A primeira lá em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, e a segunda em Brasília. E terminou esse prazo, inicialmente dado pela ANTT, e poucas pessoas, na verdade, se manifestaram. A gente esperava ter uma posição mais firme do próprio Estado de São Paulo, das lideranças de São Paulo, e pouca gente falou sobre o assunto. O senhor foi ministro de Ciência e Tecnologia do governo passado, trabalhou também com o Tarcísio, que era ministro desta pasta, inclusive, que tem conhecimento 100% desse novo projeto de relicitação. E a gente gostaria de saber do senhor, que representa hoje o Estado de São Paulo, lá em Brasília, como é que o senhor vê essa questão da relicitação da malha? Se o senhor também defende o que defenderam algumas pessoas que se manifestaram em relação a ampliar esse prazo para discussão mais aprofundada, inclusive, e também se o senhor defende a proposta de fazer uma audiência pública no Estado de São Paulo, já que a gente está falando de uma malha de mais de 1.600 quilômetros, desde aqui a questão da cidade de Mairim, na região de Sorocaba, até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, passando, obviamente, por toda a nossa região central, da nossa querida Bauru. E o senhor tem uma questão até afetiva, porque a mãe do senhor trabalhou como escriturária na ferrovia noroeste. Então, a gente gostaria de saber a posição do senador astronauta, do ex-ministro, e que tem todo o direito aí de se manifestar e de dar a sua opinião sobre essa relicitação desta malha. Olha, obrigado, Amantini, obrigado a todos, obrigado pela possibilidade aqui dessa conversa na minha cidade, Bauru. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradeço novamente. Quero aproveitar também esse momento que foi falado com relação ao voto, olha o nome do programa, de agradecer a cada um dos paulistas que depositaram seu voto de confiança em mim. Foram quase 11 milhões de votos, o parlamentar mais votado no Brasil todo, e daqui de Bauru, da nossa região. E aí eu entro direto nesse assunto. Por quê?
Como foi citado, minha mãe trabalhou na Rede Ferroviária Federal, eu trabalhei na Rede Ferroviária Federal, eu era eletricista aprendiz da Rede Ferroviária, eu lembro muito bem daquele tempo de como que nós tínhamos uma malha pujante aqui, com várias empresas trabalhando aqui em Bauru. E olha, não é só por sentir saudade daquele tempo, mas eu sou um defensor da ferrovia. Então, eu acho que nós temos que ter uma malha ferroviária forte no nosso país. Você vê que nós temos um país de dimensões continentais que precisa da ferrovia como uma forma inteligente, lógica, de transporte, não só de pessoas, mas também de materiais, da nossa produção. Então, nós temos que dar prosseguimento a isso. Eu conversei com o pessoal da Transfersa que esteve lá no Senado, nós conversamos bastante a respeito do assunto e, do meu ponto de vista, né, podem contar comigo, embora o assunto tenha muito a ver com o lado executivo, né, mas do ponto do legislativo, como um defensor aqui do Estado de São Paulo, da nossa cidade de Bauru, e de tudo de bom que uma ferrovia pode trazer, não só no transporte, mas quando você pensa nas estações ferroviárias e tudo que pode ser construído em termos de desenvolvimento econômico em volta da ferrovia, né? Eu sou um defensor disso e eu vou estar lá justamente para poder ajudar nesse sentido de desenvolvimento. Senador, quais são as propostas para o Estado de São Paulo, essa região sudeste, continuar sendo polo tecnológico frente a algumas regiões do Brasil que está tendo muitos olhares virado para a região norte e nordeste do Brasil, mas a região sudeste também tem que estar à frente, tem que continuar sendo. Nós temos milhões, né? Milhões da população em geral e voltada à tecnologia também, frente agora à inteligência artificial, inclusive, muita tecnologia, o virtual, as incubadoras. O que você tem de proposta para a região? Olha, muita coisa. Eu, ao longo da minha carreira, são mais de 40 anos trabalhando com ciência, tecnologia e inovação, grande parte desse tempo trabalhando fora do Brasil, e eu observo claramente a importância do desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovações como a ponta de lança no desenvolvimento do país. Se você observar todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles, o que eles têm de comum? Primeiro, começa com o desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, acompanhado pelo desenvolvimento da educação, né, que precisa prover profissionais competentes para as diversas áreas dentro das mutações que existem na tecnologia. Isso é importante levar em conta, que a tecnologia não é estagnada e por isso você precisa que a educação acompanhe essa variação. E na sequência, com a abertura do mercado, melhor ambiente de negócios para empresas, startups e etc. Observe essa sequência, você vai ver que exatamente essa sequência a gente tem que ter no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e ministro de Comunicações. São áreas importantíssimas dentro desse aspecto. Nós temos um país muito grande e que existem muitas diferenças entre as diversas regiões do país. A região norte é a mais prejudicada em termos de dificuldades de conectividade, dificuldade de vários tipos de dificuldades em energia, para a conexão de toda a região. Então, naturalmente existe uma tendência, uma necessidade, eu tomava cuidado com isso no Ministério, de forma a você colocar investimentos que possam atender a esse nível de desenvolvimento. Ou seja, nós temos um país com nível de desenvolvimento diferente por região. E o nível de desenvolvimento diferente significa que o tipo de investimento é diferente também. Então, nós colocamos, por exemplo, na época, o programa que era o Nordeste Conectado, com fibra ótica em 77 cidades, o Norte Conectado, com fibra ótica em 10 mil quilômetros de fibra ótica nos rios do Norte. A questão do Centro-Oeste também é diferente, com aplicação diferente para a agricultura. Então, dois backbones lá de fibra ótica no Centro-Oeste. Isso só falando de conectividade, que tem muitos outros aspectos. Agora, quando a gente trata da nossa região, do estado de São Paulo, é sem dúvida nenhuma a região mais desenvolvida do país, com a população correspondente a 22% da população do país, 46, 47 milhões de pessoas vivem no estado de São Paulo. Nós temos um aglomerado de empresas aqui que nos dá um PIB, um produto bastante expressivo com relação ao país e a todo o continente, e o Estado de São Paulo ele precisa continuar nesse protagonismo.
não quer dizer tirar dos outros estados, muito pelo contrário. Quando você desenvolve bastante o estado de São Paulo, você está trazendo o país junto e você pode usar esse desenvolvimento para ajudar as outras regiões. Bom, dentro desse aspecto, quando a gente fala em ciência e tecnologia, você citou, por exemplo, inteligência artificial. Estamos discutindo nesse momento no Senado, né, e eu, pelo conhecimento que eu já tenho anteriormente trabalhando no setor e por ser o representante, né, eu era, no tempo do Ministério, eu era o representante do Brasil no GPA, que é o Global Partnership for Artificial Intelligence, vamos dizer, a entidade mundial responsável para cuidar do desenvolvimento e das aplicações de inteligência artificial. Eu estou trabalhando diretamente num marco legal para inteligência artificial no país, que visa o quê? Primeiro foi feito um estudo jurídico, no meu ponto de vista foi feito meio de trás para frente, mas foi feito um estudo jurídico e agora nós temos audiências públicas tratando do aspecto do desenvolvimento da tecnologia, depois a aplicação da tecnologia e as implicações dessas aplicações para depois vir o envelopamento jurídico. Então, eu estou cuidando junto com o Eduardo Gomes também dessa área e sem dúvida nenhuma isso é importante para o Brasil, no sentido de não tolher o desenvolvimento da tecnologia, permitir esse desenvolvimento da tecnologia. Aliás, como ministro, eu criei 8 centros de inteligência artificial no país, voltado para a indústria 4.0, saúde 4.0, agricultura 4.0, cidades inteligentes, segurança cibernética e etc. Agora, você não pode tolher a tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado com as aplicações de forma a não infringir os direitos das pessoas, a parte ética, a proteção de dados. Então, é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, utilizar como base o que já tem no mundo, e isso eu também tenho conhecimento com relação a isso, e isso já interfere em todas as áreas hoje em dia. E tem que lembrar que a aplicação, quando você pensa em utilização de tecnologia, o objetivo final é que você transforme conhecimento em nota fiscal e empregos. No final, o que interessa para nós, população, pagamos imposto, é você ter empregos, você ter mais empresas gerando impostos de uma forma, impostos com tributos baixos, é importante, que é o que eu vivo defendendo lá, que você precisa ter um governo enxuto, um governo que gaste pouco, que economize, com isso possa cobrar menos tributos, sobra mais espaço para o investimento das empresas, possa baixar, vamos dizer assim, a tributação da folha trabalhista, você pode contratar mais pessoas, e o Brasil tem que ir por esse caminho. Infelizmente não é o que eu tenho visto no governo atual, né, com relação a isso. O governo tem uma tendência de crescer demais, o número de ministérios muito grande, acabei de votar contrário a esse aumento de ministérios, e também por causa do tempo que nós tivemos para analisar, isso foi muito curto, mas esse aumento não é o que eu gostaria de ver, mas aos poucos, o que a gente está aqui para ajudar o país. Então, a utilização de tecnologia, a utilização aí de uma gestão mais voltada para a eficiência, eu tenho certeza que o Brasil tem tudo para se tornar um dos melhores países para se viver do planeta Terra. Vamos falar agora, senador, sobre a Amazônia. Tem sido pauta aí das últimas discussões. O senhor, inclusive, recentemente no plenário do Senado, fez um discurso lá, lembrou da instalação do Centro de Biotecnologia. Isso. Né, com o trabalho do senhor como ministro. E o senhor disse lá uma frase que me chamou a atenção, dizendo que tem conhecimento, mas precisa transformar este conhecimento em produto. Ainda há muita dificuldade nesse sentido. Isso. Explica melhor um pouco para a gente. Isso aí é o seguinte, né? No início da minha gestão, no Ministério de Ciência e Tecnologia, nós fizemos o que costumeiramente nós chamamos nas empresas de análise SWOT, ou em português a gente chama de FOFA, né? Que é um caso estranho, mas significa o seguinte: as fraquezas, as fortitudes, as oportunidades e os riscos, tanto a nível de ministério, a nível de Brasil, a nível de planeta, onde investir, né? Porque o dinheiro não é infinito. Eu acabei de falar da necessidade de enxugamento do governo, porque o dinheiro não é infinito. Lógico que todo mundo gostaria de ter um número muito grande de ministérios, de cargos, mas não dá. A gente tem que cuidar da responsabilidade fiscal. E da mesma forma, quando você pensa no desenvolvimento de tecnologia de um país, você tem que pensar onde que eu vou colocar o dinheiro do contribuinte de forma que eu tenha o melhor resultado. E o melhor resultado se mostrou nessa análise que nós fizemos, e era repetida de tempos em tempos, em duas áreas primordiais: transformação digital e biotecnologia. Essas duas áreas, e depois você vai observar no mercado mundial, você vai ver a aplicação disso direto. Investimos muito em transformação digital,
o que resultou, por exemplo, e quando eu falo transformação digital, para quem está assistindo, às vezes fala, pô, o que significa isso, né? Significa o seguinte, são tecnologias habilitadoras como inteligência artificial, processamento em nuvem, blockchain, a computação quântica e tudo ligado à digitalização de serviços e etc. Isso é melhorar a eficiência através disso. O Brasil, ele subiu durante o governo Bolsonaro, ele subiu muitas posições. Nós chegamos em 2021, o Banco Mundial sempre faz essa análise e apresenta os resultados em torno de novembro de cada ano. 2021 nós estávamos já na 7ª posição, 2022 na 2ª posição mundial em transformação digital. Você vê o salto que nós demos, nós estamos atrás da Coreia do Sul apenas, o que não é nenhum desmerecimento, porque é um país que realmente tem aplicado muito nisso. E no setor de biotecnologia, que tem tudo a ver com a Amazônia, inclusive eu coloquei lá 80 milhões, enquanto ministro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para transformação digital e bioeconomia na Amazônia. Na parte de biotecnologia, que vai aí, desde bioinsumos para agricultura até vacinas, hoje o Brasil é independente, por exemplo, no desenvolvimento de vacinas. O Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma vacina ao longo da história, desde 1796, né, que foi a primeira vacina. Então o Brasil nunca tinha desenvolvido nenhuma. Eu não sabia disso, porque eu não sou do setor. Eu achava que o Brasil era um grande desenvolvedor de vacinas. Não, a gente produz vacina com a tecnologia de fora, mas nunca tinha desenvolvido nenhuma. Então, na nossa gestão, nós criamos o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Hoje o Brasil é capaz de desenvolver vacina para qualquer coisa, né, lá em Minas Gerais. Um trabalho muito importante com isso, mas você vê o potencial desse setor. E quando você fala no Centro de Biotecnologia, lá, né, na Amazônia, esse centro ele ficou parado durante muito tempo, ele ficava sob responsabilidade da SUFRAMA, mas sem ser uma organização per si. Era como se fosse um departamento dali, sem CNPJ, vamos dizer assim. Agora não, isso a gente já tinha brigado bastante antes para que isso fosse feito, podia ser uma unidade de pesquisa do próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, e ele tem a capacidade de transformar conhecimento e estudo da biodiversidade em novos produtos, em dinheiro, nota fiscal. E esse é o salto que o Brasil tem que dar e tem que aprender a fazer, porque investir em ciência e tecnologia não é só você investir na pesquisa básica, que é muito importante, como o nome diz, mas ela não resolve o problema. O que resolve o problema é você transformar esse conhecimento em produtos, nota fiscal. Para fazer isso, você precisa criar entidades que ficam aqui no meio do caminho, que eu chamo de centros de tecnologia aplicada, como eu dei o exemplo do centro de vacinas, o centro de medicamentos em Botucatu, o centro de energias renováveis em Campina Grande. Tudo isso foi feito ao longo do nosso trabalho lá. Esses centros, eles têm a função de observar a pesquisa básica, transformar aquilo ali em novos produtos e serviços, observar o mercado, pegar essas demandas, olhar na pesquisa básica e criar novos produtos e serviços, trabalhar com o regulatório também, melhorar e obedecer esse regulatório e também receber investimentos para fazer essa transformação. Então, isso aí o Brasil tem que aprender a fazer. Eu fiz um contrato na época no Ministério com a Coreia do Sul, hoje eu sou no Senado o presidente do grupo Brasil-Coreia do Sul, para dar continuidade a esse trabalho, e nós temos seguido exemplos positivos como a Coreia do Sul, como Israel, Japão, né, nessa transformação de conhecimento em produtos. Isso é essencial para o país. Outro assunto, obviamente, envolve inclusive o nosso amigo bauruense, presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, e toda essa polêmica que o Ministério de Minas e Energia, a própria Petrobras, defende a exploração de petróleo e gás lá na região amazônica também, né? E o primeiro processo que foi protocolado junto ao IBAMA, houve uma negativa, uma alegação aí que faltaram alguns documentos. O nosso presidente do IBAMA tem dito que não vai se resolver essa questão na canetada, na politicagem. O senhor entende que realmente a Petrobras agora, que no dia 25, acabou de protocolar um novo pedido lá, o senhor acredita que realmente há espaço para a exploração de petróleo e gás? É importante essa demanda da Petrobras lá, até estrategicamente para o país? Como é que o senhor vê também a questão ambiental? Eles dizem que não houve tanto, não havia nem documentos que mediam o impacto ambiental, apesar dessa questão da exploração ficar a 500 quilômetros. Isso é um ponto. Como é que o senhor vê toda essa problemática envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, da qual tem o nosso bauruense Rodrigo Agostinho como presidente, né, e a Petrobras? Olha, essa é uma discussão que não é nova e ela vai continuar, vai perdurar por muitos anos.
Do meu ponto de vista, e o que a gente atende do ponto de vista da ciência e da tecnologia, existe uma necessidade muito grande do planeta continuar e melhorar o trabalho em termos de desenvolvimento sustentável verdadeiro. Por que eu falo desenvolvimento sustentável verdadeiro? Quando você fala desenvolvimento sustentável, você pensa no desenvolvimento econômico, social e na preservação ambiental. Parece simples falando assim, mas muitas vezes você esbarra nesses tipos de conflito que vão acontecer frequentemente. A utilização de combustíveis fósseis, vamos dizer assim, para a produção de energia, tem sido o carro-chefe ao longo de muitos anos, aí, né? Muitas décadas, já passando por muito aperto com as variações de preço e assim por diante. O Brasil descobriu todo o seu potencial de produção de óleo, pré-sal e etc., e o que torna o Brasil um grande produtor de óleo, né? De petróleo. Então, isso é excelente. Mas a gente tem que pensar também que ao longo do desenvolvimento, existe uma curva de transição, não dá para fazer isso como se fosse uma curva step, que a gente chama, né? Ou degrau. Em matemática, você vem aqui, depois você está com 1, depois passa para 0, como a Alemanha tentou fazer e se deu mal com a situação toda depois que desencadeou com a Rússia e a questão do gás e assim por diante. Você precisa ter um sistema de transição. E esse sistema de transição, quando você pensa em mobilidade, ou mesmo utilização de energia para empresas, você está no combustível fóssil, que tem todos os problemas do combustível fóssil, sem dúvida nenhuma. E aí você, com termos de emissão, e a gente precisa prestar atenção nisso, que isso não é narrativa, isso aí existe realmente, a gente precisa tomar cuidado com relação à parte climática, mudanças climáticas, elevação de temperatura, tudo isso. Mas isso a gente tem a tecnologia para nos ajudar. Então você tem uma transição que passa por biocombustíveis, né, biometano, etanol e uma série de outros biocombustíveis elétricos, né, carros, etc., utilização elétrica, a bateria ainda um sistema restritor. Lembrar que para a produção desses itens você tem que levar em conta também qual a pegada de carbono para fazer tudo isso. E depois converge atualmente na tecnologia de hidrogênio verde, que eu, como ministro, eu coloquei lá para o Brasil desenvolver e ser um dos protagonistas. Eu faço parte da comissão no Senado para hidrogênio verde. Então já tem algumas empresas como Toyota desenvolvendo motores para isso aqui, o que vai acelerar bastante. Mas é um processo para você chegar lá. E ao longo desse processo você também tem que ter sistemas para que a utilização de combustíveis fósseis com grande emissão de carbono possa ser menos agressivo para o meio ambiente, tanto na captação quanto na utilização, em termos de captação de carbono e tudo mais. Nós temos tecnologia para fazer isso e tem que ser desenvolvido. Então, eu vejo isso aí como uma situação que eu acho que a Petrobras está certa no desenvolvimento disso, assim como ele está certa no investimento em tecnologias para energias renováveis, eólica, energia fotoelétrica, né, solar, hidrogênio, etc., que tem que ser feito em paralelo, mas eles também têm que buscar isso aí, pensando do ponto de vista de desenvolvimento econômico do Brasil, com as melhores soluções de tecnologia para evitar qualquer problema ambiental. Esse caso está lá praticamente 500 quilômetros da posição. A bancada dos parlamentares da região norte defende com unhas e dentes que isso que tenha prosseguimento. Eu vejo isso, eu entendo a situação, vejo isso com o devido cuidado, de forma que a gente possa fazer também com a preservação ambiental. E o que eu digo é que existe uma situação no meio do caminho conciliatória, onde a exploração pode ser feita com o auxílio da tecnologia para ser feita de maneira sustentável. O senhor acha que esse assunto foi parecido, por exemplo, com a discussão dos 5% de repasse da Embratur do Sistema S? Porque discutiu, aí chegaram num acordo, que até eu acompanhei ao vivo. Isso. O senhor se manifestando lá, falou, graças a Deus chegaram num acordo, é porque eu sou filho do Sistema S. Olha, isso é o que você vê ali constantemente, né, no Congresso. Você vê os extremos, eles nunca funcionam, entendeu? O radicalismo de um lado, do outro, nunca funciona. Você sempre acha uma solução intermediária. Nessa questão do Sistema S, né, você viu uma das minhas manifestações ali, mas eu discuti muito internamente, falei com muita gente, porque, e isso não é de agora, na época de ministro também, que havia uma ideia de se retirar recursos do Sistema S. Eu sou oriundo do SESI, do SENAI, do Sistema S, ali estava se discutindo o setor do comércio, né, o SESC e o SENAC, que também tem uma função extremamente importante, e eu achei um absurdo você querer tirar dinheiro de lá para colocar na Embratur.
né, foi o que eu defendi ali, falei, olha, existem outras maneiras de você financiar a Embratur, né? Ela não pode adquirir empréstimo. O SESC-Senai, o SESC também não pode fazer esse tipo de coisa. E no final, o acordo que nós fizemos ali foi bem mais satisfatório para o Sistema S, que a maneira como estava era 400 milhões, né, de uma vez. Então, como ficou? Foram 400 milhões ao longo de 4 anos, 100 milhões por ano, com um convênio, de forma que o sistema ele possa utilizar a sua própria estrutura para cumprir aquilo lá. E a Embratur também, né? Se você olhar, tem lá no Senac, por exemplo, tem cursos para hotéis, etc., que apoiam o turismo, sem problema nenhum. Eu acho que foi achada uma solução adequada, né? Mas volta e meia você vê ali algumas coisas que você tem que entrar e pisar no freio e falar, peraí, não é bem assim que vai funcionar, não é assim que a banda toca. O senador faz parte de 8 comissões além do Senado, né? A gente volta a falar em governo, do qual tem projeto de lei que altera. O senhor criou o projeto de lei que altera o Código Penal e também endurecimento de crimes em ambientes escolares. E você também, ao longo dos 3 meses de mandato como senador, fez alguns apontamentos importantes, como também na CPI, que investiga os atos de 8 de janeiro, e também a CPI do crime organizado, trazendo para o desenvolvimento da região centro-oeste como oposição, também é de fato ter um alinhamento com o governo para algumas pautas andarem, né? Como que você está diante disso? Algumas defesas, mas sendo oposição. O que acontece é assim, né? O que a gente costuma falar, você não pode ser uma oposição burra, vamos dizer assim, eu sou contra qualquer coisa que o governo fizer. Não funciona assim, né? Não é isso que a gente quer. A gente é oposição ao governo politicamente falando, mas nós somos sempre a favor da população, do que é bom para a população. Então, se o governo apresenta uma medida que é boa para a população, a gente apoia, sem dúvida nenhuma. Alguma outra que a gente saiba e vê, e como é que a gente sabe isso aí? Porque a gente tem consultores, a gente busca, eu tenho grupos, fora a consultoria do Senado, eu tenho grupos de especialistas que trabalham em vários setores, que me dão as informações, eu acho uma maneira que eu já usava no Ministério, que eu uso lá também. Então, eu procuro estar sempre muito alinhado, informado sobre isso. Então, tem pautas, você vê agora mesmo, essa semana, né, nós tivemos lá a questão da medida provisória, da mudança da estrutura do governo para aumentar os ministérios. Isso vai completamente contra o que eu defendo em termos de ser um liberal, para reduzir o governo, diminuir os custos. Então, já falei lá, eu sou contra isso aí, votei não, né? 19 de nós, né, 19 senadores votaram não e 51 votaram sim. Eu acho muito estranho você votar sim sem ter tempo, inclusive, para analisar. Mas tudo bem, isso aí cada um tem a sua escolha. Por outro lado, quando falam de Bolsa Família, você é a favor, lógico, é importante, é um programa importante, era o Auxílio Brasil no tempo do Bolsonaro. E o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, é importante para dar sustentação econômica para famílias que estão em baixa renda ou situação de pobreza, para que elas comecem a se desenvolver, ter o mínimo para começar a ter estudo, a partir daí buscar empregos. Mas você não pode parar só no assistencialismo, né? De novo, vem a parte do liberalismo. Você precisa buscar meios para essas famílias poderem estudar, ter cursos profissionalizantes, né? Ter sistemas que possam oferecer emprego, a produção de emprego. E a produção de emprego é só no setor privado, que é o emprego verdadeiro, então melhorar o ambiente de negócios. Mas eu votei a favor, né? Então, obviamente, do Bolsa Família, com uma ressalva. Porque na época do Auxílio Brasil, nós tínhamos lá incluído para as famílias do Auxílio Brasil, que tinham filhos que iam bem nas Olimpíadas Científicas, vocês estudavam, os filhos que tinham resultados bons na escola, a família ganhava extra mais R$1.000 e a criança ou adolescente ganhava uma bolsa do CNPq de iniciação científica de R$100 por mês e mais uma mentoria do CNPq, de forma que ele conhecesse a metodologia científica, que isso comprovadamente, acima de 30%, melhora a probabilidade de sucesso na vida. Então, nós colocamos isso lá, isso foi retirado da Bolsa Família. Eu acho que é uma perda, a gente já cobrou da ministra também, para que isso volte, né, para que a meritocracia e o incentivo ao estudo esteja presente. Então, você vê que às vezes a gente vota a favor, às vezes contra, mas sempre a favor da população. Rapidinho, então, antes de passar novamente para o Mantini, o projeto de lei que trata da... Sim, da escola. Da escola também. Isso aí. Essa é uma coisa interessante. Nós temos até agora já desenhados, e alguns já entraram no processo, 50, você vê, isso um pouco mais de 100 dias.
56 projetos de lei e projetos de emenda constitucionais feitos a partir do meu gabinete, né? Ou seja, 56, você vê um número aí, você dividir, você vai ver que dá pelo menos uma a cada 2 dias, né? E por que essa produção tão grande? Porque quando eu entrei, eu já tinha em mente onde trabalhar e o que fazer. Quando surgiu, então está dentro do meu escopo, eu estou sempre olhando aqui, educação, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo, eu estou sempre, lógico que tem outros assuntos importantes, mas todos eles de certa forma acabam sendo influenciados por isso, saúde é influenciado por isso e assim por diante. Quando aconteceram aquelas barbaridades com relação aos ataques nas escolas, aquilo eu passei uma noite sem dormir, sem sacanagem, eu ficava assim, eu fechava o olho, eu não assisti nenhum vídeo sobre aquilo, mas eu fechava o olho, eu ficava assistindo aquele negócio, sabe? Assim, um negócio horrível. Eu falei, pô, escola tem que ser um ambiente sagrado. A gente tem as nossas crianças, os nossos, não sei se você tem filhos, mas você tem lá os seus filhos na escola, você quer que eles sejam em segurança. Os professores, quem trabalha na escola tem que ser um lugar de segurança, não pode ter qualquer coisa que ataque a escola. Aí eu falei, poxa vida, eu sou o relator de um projeto de lei do Wellington Fagundes, que agora vem um substitutivo de todo a Comissão de Educação que eu faço parte, que trabalha na prevenção, tanto na parte psicológica, o apoio aos pais, sistemas de segurança nas escolas, contratação de profissionais de segurança, na parte de segurança, vamos dizer, de prevenção. Eu falei, mas espera aí, se a pessoa for lá e fizer alguma coisa, vai ser normal como se ela fizesse fora de lá? Não. Se fizer alguma coisa dentro de escola, a pessoa vai ter que responder por aquilo de uma forma exemplar. Então a gente aumentou e muito, né, todas as punições previstas no Código Penal para qualquer crime cometido dentro da escola ou nos arredores. E agora a ideia, já havia até uma emenda sobre isso, o pessoal falando porque a gente estava pensando em agressão, homicídio, etc. Eu não incluía a parte de drogas e agora o pessoal está falando, vamos colocar uma emenda também para venda de drogas, essas coisas. A gente quer ter escola protegida para os nossos filhos, essa é a ideia. Política, senador. Política. Política. No governo da qual o senhor fez parte, pertence ainda, e agora no governo Lula parece que não mudou muito essa regra do jogo, esse governo presidencialista por coalizão. A gente viu que para se aprovar algo no Congresso, está custando muito caro ao povo brasileiro. Exatamente. Seja por emendas impositivas, seja pelo orçamento secreto, seja por uma relação muito obscura. O senhor não acredita que realmente esse sistema presidencialista por coalizão está falido no país? O senhor defende algum novo modelo? Um parlamentarismo, por exemplo? Eu não chego a defender um parlamentarismo, mas eu acho o seguinte, eu acho que a ética dentro da política tem que ser o ponto principal, respeito à ética, à honestidade e principalmente você não ter um tipo de um estelionato eleitoral, como se fala, você prometeu uma coisa durante a campanha e depois chegar lá e fazer uma coisa completamente diferente. Então, você vê que isso está acontecendo nesse momento. Essa situação, eu falei isso aí outro dia lá no plenário também, essa situação, nunca ninguém chegou para mim, obviamente porque já sabe minhas posições, então eu não vou oferecer nada para esse cara, que eu já sei que ele vai votar de tal jeito. Mas a pessoa chegar e oferecer, olha, eu vou permitir uma emenda disso, uma emenda em tal ministério, naquela coisa, eu acho isso muito ruim, porque na verdade isso é uma maneira, que lembra do mensalão, aquela coisa, é como se você estivesse comprando voto de parlamentares com dinheiro do público. E isso não pode acontecer. Se você está lá para defender uma categoria, você está lá para defender as pessoas que votarem em você, o seu estado, você tem que manter aquilo lá. Então, você não pode mudar de opinião porque alguém foi lá e ofereceu uma emenda, alguma coisa assim. Eu acho um absurdo esse tipo de coisa, discordo completamente. Eu acho que a gente tem que ter mais ética dentro da política e cada um dos representantes ali tem que ter, nome meio esquisito, mas linguagem comum, assim, vergonha na cara para fazer a coisa que tem que ser feita, né? E fazer da maneira que atenda os interesses das pessoas que o elegeram para estar lá. É isso que eu vejo, sabe? Que você vê essa distribuição de recursos para que vote com o governo, que é quem tem os recursos. Eu não acho isso justo. Eu acho muito melhor eles irem lá explicar as coisas para a gente antes, como, por exemplo, no Marco Legal do Saneamento. Depois que lançaram os decretos, eles foram lá para falar com a gente, com a oposição, falaram assim, puxa vida, vocês vão votar contra. Assim, sim, nós vamos votar contra, vocês não vieram conversar com a gente antes. Se tivesse vindo conversar, explicar, modificar os decretos para aquilo acontecer da forma correta,
ótimo, a gente trabalha junto e faz o melhor para a população. Esse marco é importante para todo mundo. Agora, você ir lá, depois que lança os decretos e começar a distribuir dinheiro para votar a favor do que foi colocado, eu acho muito errado. Senador, então, tem novidades para a nossa região, que é o coração do estado de São Paulo, Bauru. Conte para a gente, para o público que está assistindo neste momento. Pois é, gente, isso aí é uma coisa assim. Quando eu era ministro, né, uma coisa que me deixava chateado, eu confesso, era o seguinte. Você quer fazer alguma coisa para a sua região, para a sua cidade de Bauru e assim por diante. Mas como ministro, eu tenho a responsabilidade do país inteiro. Eu não posso simplesmente falar, olha, eu tenho um recurso aqui, 10 milhões, eu vou colocar em Bauru. Aí o TCU vai chegar lá para mim e falar, ministro, por que em Bauru, que é a sua cidade, né, e não lá em Belém? Né? Mas vai ficar difícil de explicar. Então a gente tinha que abrir editais pela FINEP, por exemplo, e as cidades entram para ter um parque tecnológico, um centro de inovação e assim por diante. E eu sempre fiquei frustrado que Bauru nunca ganhou um edital desse aí, né? Agora não, agora como senador do estado de São Paulo, eu tenho lá as minhas emendas, por enquanto eu não, aliás, vamos explicar direito. Esse é o meu primeiro ano, então não estava previsto para mim nenhuma emenda no orçamento que foi votado o ano passado, então eu vou ter emendas o ano que vem. Então, às vezes, vai um prefeito, um vereador falar comigo, eu falo assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que eu não tenho recurso nenhum esse ano. A boa, se tiver um projeto bom, a gente trabalha junto com isso o ano que vem. Agora, o que acontece? Eu tenho, do senador José Serra, né, eu fiz um acordo com ele, eu penso assim, olha, você tem que economizar o dinheiro público, você tem que fazer com que os projetos continuem. Só para o pessoal ver isso aí, entender assim, em termos visual, imagina você está construindo uma casa, certo? Um prédio grande. Aí você faz o alicerce, você faz as paredes num certo governo e você está construindo aquilo, aí muda o governo, entra um outro e fala assim, não, tudo que estava sendo feito antes desmancha e vão construir um outro de outra forma. Você desperdiça tempo, dinheiro, energia, isso é nosso, Então, quando eu entrei no Ministério, eu dei prosseguimento nos projetos que já existiam, reorganizei em eixos estruturantes e assim por diante. Da mesma forma, quando eu cheguei lá no Senado, eu falei, o que tem aí que o Serra estava fazendo? Eu entrei na vaga dele, né, que era a vaga que ele ocupava. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo projetos nisso, ele era muito dedicado à saúde. Eu falei, ótimo, vamos dar prosseguimento nessas coisas também, eu só quero dar um twist aqui, entortar um pouquinho para a área de pesquisa, que eu quero, né, não só o custeio, mas quero pesquisa também em torno disso. Ótimo, falei com a filha dele, com a Verônica, fui lá em São Paulo, conversei com todo mundo, trouxe pessoal do gabinete dele, trabalho do meu gabinete hoje em dia, inclusive na parte de orçamento, para dar continuidade a isso. Então, nós tínhamos lá emendas do Serra que a gente está cuidando esse ano. Então, eu estou ressaltando isso, que não são minhas, era um dinheiro do senador Serra. E ele colocou em muitas coisas em termos de saúde. E eu falei assim, eu quero colocar uma dessas daqui lá para Bauru. E agora dá para fazer. Então, a gente começou já a colocar isso aí, já está autorizado, já está certo, né? Por isso que eu estou anunciando aqui, né? 1.200.000 para o Centrinho aqui em Bauru, algo que eu sempre tive muito orgulho lá com o tio Gastão e tudo, né? O funcionamento do Centrinho, que era um órgão para o Brasil inteiro, vinha gente para se tratar aqui. E o Centrinho ele andou numa certa decadência, então agora a gente vai ajudar o Centrinho a recuperar. Vamos começar com esse 1.200.000, né, vindo das emendas do Serra. Depois, quando tiver as minhas, a gente vai continuar, dar prosseguimento ao trabalho, de forma que a gente recupere aquela pujança que o Centrinho sempre teve para Bauru e para o Brasil. E tem outras coisas que vão chegar muito em breve, mas eu só vou anunciar quando eu tiver realmente com o dinheiro depositado, vamos dizer assim, para vir aqui para Bauru. Mas pode esperar que tem coisa boa vindo para cá também. Coisa boa. E agora vamos falar de festa, a 8ª edição do Arraia Aéreo. Amantini, vamos perguntar para o senador qual a expectativa agora, né, de retomar, então, com a Esquadrilha da Fumaça, que não se apresenta desde 2019. Olha só, vamos começar aí pelo Arraia Aéreo, 8ª edição, né? 8ª edição. Nunca teve nenhuma ocorrência. Então, é um evento de família, para a família, muito bonito, que ele é um evento múltiplo, que eu tirei o modelo lá dos Estados Unidos, de algumas cidades que trabalham, não é só um show aéreo. Ele tem cultura, é arraiá, então acontece na festa junina, né? Sempre segunda semana de junho. Então tem todas aquelas brincadeiras de festa junina, comidas de festa junina,
dança e etc., os palcos com música, muita cultura ao longo do dia, com conjuntos se apresentando aqui da região. Além disso, né, você tem toda a parte de ciência, tecnologia para os jovens. A ideia é arraiar aéreo inspirando gerações. E essa é a parte importante. Para os jovens irem lá, olharem e falarem assim, pô, eu quero ser piloto, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser artista, sei lá. Eu quero estudar para ter um futuro bom na minha vida. Essa é a ideia, sabe? Estudar para ter um futuro bom. E acontece no mesmo lugar onde eu comecei na minha vida lá atrás, eu, meu irmão, que está acompanhando aqui até, né, a gente ir lá e ficar olhando os aviões, né, naquele lugar onde tem a minha estátua lá hoje. E essa é a ideia, motivar os jovens. E tem todo tipo, na parte de aviação, tem tudo que voa, desde drone, aeromodelo, paraquedas, planador, avião da aviação geral, avião agrícola, avião de acrobacia, o Tique Bazaia vai estar aí com a equipe dele, o Ferrari vai estar aí, aviões militares, helicópteros, então Força Aérea, Marinha, Aeronáutica, todas as polícias. Isso é muito bacana, sabe? E, logicamente, tem a Esquadrilha da Fumaça que vai estar se apresentando aí. Tem algumas surpresas que vão fazer muito barulho em cima da cidade também, pessoal que gosta aí para acompanhar, coisas que eu voei, né, e que vão estar voando aqui por cima também. Observem, olhem para o céu, fiquem com o ouvido aberto aí para ver. E também, vou lembrar que o evento acontece no dia 10 e 11 de junho, né, no próximo final de semana, 10 e 11 de junho, só que não é só isso, né? Ele começa na sexta-feira. Sexta-feira, dia 9 de junho, às 7 horas, no Buffet Mantovani, tem lá o Space Dinner. No Space Dinner, eu vou estar presente, pilotos de acrobacia, você tem dúvida, você quer conhecer como é que funciona? Entra lá no site do Ministério, entra lá no site da Fundação, né? www.astropontes.org.br, né? www.astropontes.org.br, entra lá, vê como participar do jantar. É um jantar beneficente, tem um custo, esse custo vai ser revertido em obras da Fundação. Fundação é uma entidade sem fins lucrativos. Depois, no dia seguinte, no dia 10, no sábado, a partir das 14 horas, começa o evento aéreo, muita coisa bacana. Quanto custa para entrar no evento? Custa o seguinte, custa a sua solidariedade. Porque o evento, ele é um evento filantrópico, ajuda mais de 40 instituições assistenciais aqui de Bauru e região. A entrada é 1 quilo ou mais de alimento, quanto você quiser doar. Se quiser doar 100 quilos de alimento, faça, por favor, se tiver condições de fazer isso. Eu não quero levar alimento. Olha, se leva R$10, leva R$20, R$100, quando você puder doar também. São mais de 40 entidades assistenciais, vão cuidar das barraquinhas lá também, essas assistenciais. E depois, você vê, o ano passado nós fizemos 47 toneladas de alimento que foram distribuídos para essas entidades que basicamente sobreviveram com esses alimentos ao longo do ano depois. Vale a pena participar, eu conto com cada um, o convite vem aqui para todos aqui os bauruenses, todas as pessoas que vivem na nossa região. E se você vive longe daqui de Bauru, está assistindo aí, vem para cá que vale a pena, é um evento para a família, eu tenho certeza que você não vai se arrepender não. Dizer para o senhor que nós também estaremos marcando presença lá. Acho que o Renato já falou com o senhor antecipadamente aí. A Diário do Brasil prevê, vai marcar durante os 2 dias aí com montagem de um stand lá. Vamos conversar com muitas pessoas, sentir essa reação realmente do público de Bauru e da região. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Realmente esse desejo que o senhor falou de inspirar as crianças, seja da parte infantil, ensino fundamental, médio, é muito importante, né, em várias profissões. Eu morava em Itapuí, já vinha todo ano participar, eu com a minha esposa vinha aí, passava vários dias acompanhando, realmente uma coisa muito legal. Agora moro em Bauru há 6 anos e vamos participar mais ativamente ainda. Olha, excelente, eu agradeço muito. Aliás, eu fui falando de agradecer, se me permitir, eu vou aproveitar esse momento aqui, falando com todos aqueles que nos assistem, para agradecer o seu voto de confiança também. Quase 11 milhões de votos, não é qualquer coisa, né? É uma votação muito expressiva, foi a maior votação de 2022 de um parlamentar no Brasil. E lembrar que eu sou daqui de Bauru, sou do interior do estado de São Paulo, né? E isso é importante, porque ao longo de muito tempo o interior fica meio esquecido, né? A gente não pode esquecer. O pessoal às vezes chega para mim e fala assim, pô, mas esse trabalho que você faz em ir nas cidades, conversar com o prefeito, com vereadores, meio trabalho de deputado, né? O senador cuida da parte institucional. Eu falo, não, quem vota na gente são as pessoas, né? Então você tem que ir lá conversar com o vereador que está ali
no dia a dia, perto das pessoas e assistindo tudo, você tem que fazer esse tipo de trabalho, que é assim que você sabe o que tem que fazer, é assim que você faz as coisas da maneira que tem que ser feitas. Então, eu quero aproveitar e agradecer a todos que depositaram, mas não me deixe sozinho lá não. Né? Não esqueça do meu Instagram, @astropontes, né? Continue a acompanhar nas redes sociais lá do Ministério, no Senado, o Ministério continua na cabeça, né? Do Senado e tudo mais, é muito importante essa participação. Eu quero aproveitar e agradecer também, de coração, essa possibilidade de conversar sobre tantos assuntos interessantes e eu estou à disposição lá no Senado. Nós agradecemos o convite, né? Ter aceito o nosso convite para estar aqui. Foi uma honra recebê-lo, senador astronauta Marcos Pontes. Espero que você volte sempre que estiver pela região de Bauru, tá? Amantini. Prazer recebê-lo novamente em nossos estúdios. Aqui pode ter certeza que o canal vai estar sempre aberto à disposição, não só do senhor e toda a sua assessoria que o acompanha aqui hoje, e nos mantenha sempre informado. A gente acompanha, obviamente, vários discursos do senhor do plenário do Senado. Hoje, né, vamos falar francamente, as instâncias encurtaram com a rede social. Né, hoje o que o senhor fala lá repercute minutos depois, inclusive aqui na sua cidade natal. Muito bom. Né? Então isso é muito importante. E uma entrevista realmente que o senhor trouxe muitos assuntos. Essa notícia do Hospital Centrinho é realmente uma excelente conquista. E aproveitar também, eu sou conselheiro do Centro de Inovação Tecnológica, que apesar de estar dentro da Unesp, tá, ele é de Bauru, está num processo realmente de discussão, inclusive da instalação de uma incubadora aqui para Bauru, e o passo seguinte é um parque tecnológico. Então gostaria também que, uma próxima vez, talvez o senhor procurasse ver mais de perto o Centro de Inovação que fica dentro da Unesp e também pensar futuramente no investimento para esse local, porque até a prefeita, aí já na antiga sede da Secretaria de Educação, lá vai ser instalada a incubadora de Bauru. Então tem muito assunto nessa área também para o senhor olhar com carinho para a gente aqui, para a sua terra natal. Excelente. Olha, você falou de inovação, essa coisa, é que sempre mexe num pontinho assim, olha, para aqueles que estão atrás de empregos, né? Eu preciso de emprego, eu estou precisando de um emprego, eu saio do meu emprego, eu estou querendo meu primeiro emprego. Eu vou dar uma dica aqui, que é muito válida e muito importante. É o seguinte, existem mais de 300 mil vagas de emprego abertas no Brasil, no setor de tecnologia de informação e comunicação. Como você pode ter um emprego desse? Esse emprego ele paga, em média, 2,8 vezes o salário médio em outros setores. Então, vale a pena. E como precisa? Você precisa ter qualificado para isso. Para ser qualificado, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, nós criamos lá, e o sistema prossegue, que chama um programa chamado Brasil Futuro. Futuro do trabalho, né, o trabalho do futuro. Isso daí são cursos gratuitos, tem mais de 70 mil vagas de cursos gratuitos. Isso aí é feito junto com a Softex, né, para que você se qualifique e ocupe uma vaga dessa de emprego. Não perca a oportunidade. E também, mais tarde, aí vem uma notícia muito boa aqui para Bauru também, sobre escola técnica do setor de tecnologia de informação e comunicação. Na última visita que você fez para a cidade, foi mesmo dito que a criação de escolas tecnológicas inovadoras para a cidade, não é? E a escola técnica, eu já estou com um projeto na mão, né, um projeto maravilhoso, né, para a formação de alunos, e o que eu quero são alunos da periferia, são aqueles, né, que estão nas situações de maior risco social, assim como eu. Nasci na época Bela Vista, não tinha nem calçamento, não tinha nada lá, mas através da educação profissionalizante, você muda a vida, isso é transformador. Então a gente vai trazer aqui para Bauru uma escola nesse sentido. Aguarde, vocês vão ver, vão gostar bastante. Isso aí, aguarde. Nós ficamos por aqui, agradecemos novamente a sua participação. Fiquem ligados na nossa programação.